Boa tarde, vamos falar hoje de um método simples que pode ser aplicado de maneira rápida e prática, sem muita conta, para a Betfair e seus exchanges. Quem assistiu o vídeo erro após o gol vai ver que existem umas semelhanças entre aquele método e esse. A diferença é que o erro de handicap pode ser aplicado em todos os jogos e não é tão difícil você procurar e encontrar confrontos que tenham realmente essa possibilidade. E basicamente no que consiste esse método? À medida que o jogo vai se aproximando do fim, o handicap é um mercado que vai ficando abandonado ali dentro da Betfair e das respectivas exchanges. Por isso, quando sai um gol no final do jogo, independente da equipe que está ali, muitas vezes as cotas não são ajustadas. Repara que eu não estou falando aqui de Champions League, de Manchester City e Tottenham na Premier League, por exemplo, mas eu estou falando de confrontos que inclusive acontecem no Brasileirão. Eu peguei um jogo desse entre Vasco e Bahia, onde saiu um gol do Vasco no final do jogo, o jogo estava 0 a 0, o Vasco abriu o placar e estava ali uma odd de 1,30 para o handicap mais 1,5 para o Vasco, ou seja, para o Vasco perder nesse handicap mais 1,5, essa odd de 1,30, que o Bahia teria que fazer 3 gols em apenas 2 ou 3 minutos. Não que seja impossível, mas a gente está falando justamente sobre um erro de cota, um erro de odd ali. Acontece muito também no mercado de empate anula aposta, que é a mesma coisa que handicap asiático 0. Então muitas vezes você tem um confronto que está 1 a 0 para um dos times e claramente o empate anula está beirando a 1 ali para esse time, enquanto o outro está com odd 4, odd 5, se aproximando do final do jogo. E aí o time empata, aquele time que estava com uma odd 4 ou 5, continua pagando 4 ou 5 ali. Isso acontece demais, principalmente porque o confronto já está ali nos acréscimos, já está perto de terminar, não deve acontecer mais nenhum gol. Então ninguém entra no empate anula aposta ali só para ter a devolução do seu dinheiro em poucos segundos, poucos minutos. A questão é que a gente tem muitas partidas onde um time empata no final e vira o jogo logo depois. E repara que quando isso acontece, você vai estar entrando numa odd 4 para o empate anula de um jogo que já vai estar 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3 ali, o placar que seja. É importante ressaltar que esse método não se aplica a bancas grandes, justamente porque é um erro de linha, não sobra muita correspondência, então você não vai encontrar uma correspondência de 3.000, 2.500, 4.000, mas você encontra uma correspondência de 300, 350 reais. Então você tendo uma banca pequena ou uma banca média, pensando que você vai colocar 1% do valor, por exemplo, em cada confronto desse, você consegue uma correspondência de uma banca de até 30 mil reais ali. Então vale a pena para a grande maioria das pessoas que não tem banca de 50 mil, 100 mil, tem banca menor do que isso, consegue pegar esse método, consegue aproveitar esse erro de handicap no final do jogo. Claro que é importante dizer que não acontece em todos os jogos, acontece muito em jogos pequenos, bastante em jogos médios, e acontece também em jogos grandes, como o caso do Brasileirão que eu citei aqui. Não acontece em jogos de extrema liquidez na Betfair. Por fim, é importante ressaltar que o erro de linha, como foi o caso do jogo do Vasco, em alguma coisa que era muito difícil, quase impossível de dar errado naquele momento, a gente vai ter uma liquidez muito mais baixa, né, do que o handicap asiático 0 ou empate anula aposta, onde a gente pode ter realmente uma liquidez maior, de 300, 400 reais ali naquele confronto. Beleza? Basicamente é isso. Se restou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Tem meus links dos meus trabalhos aqui embaixo também no vídeo. E a gente se encontra na próxima semana com mais um método.